29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao AVC. Chamado de derrame, o acidente vascular cerebral é a principal causa de sequelas incapacitantes em adultos no mundo. Para falar do assunto, conosco aqui no estúdio, o neurologista Saulo Nardinader. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Tudo bem? Doutor, um número preocupante. A cada 5 minutos, um brasileiro morre em decorrência do AVC. Quais são os tipos de AVC? Exatamente, Adriana. Um número bem preocupante. Provavelmente até o final da matéria, mais uma vítima aí no Brasil. A gente tem basicamente dois tipos, assim, para saber. Imagina o vaso dentro do cérebro. Esse vaso, ele pode não suportar o sangue e explodir. Então, a gente tem o tipo do AVC que a gente chama de hemorrágico, ou seja, sai sangue por todo o tecido cerebral porque o vaso explodiu e não conseguiu segurar o sangue lá dentro. Ou então, esse vaso que está irrigando o cérebro com sangue, ele pode entupir no decorrer da vida. E aí falta sangue num pedaço do cérebro. A gente sabe que o sangue leva o oxigênio para toda a parte do corpo. Se aquele vaso está entupido, não está chegando sangue onde deveria, não tem oxigênio, aquela parte do cérebro acaba morrendo. Esse a gente chama de isquêmico. Então, a gente tem o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico, basicamente esses dois tipos. Agora, acidente vascular cerebral é um acidente. Quais são as causas dele? Exatamente, né? Apesar de ser um acidente, a gente vai falar um pouquinho mais tarde, tem como prevenir sim. Mas as causas principais, no caso do hemorrágico, é a pressão alta não controlada. Então, aquela pessoa que tem diagnóstico de pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, ou que não sabe que tem, né? Enfim, ou aquela que tem e não trata direitinho, a pressão muito alta acaba explodindo o vaso dentro do cérebro e sai o sangramento, que é o tipo hemorrágico. Às vezes também a pessoa pode nascer com um tipo de malformação no vaso, que a gente chama de aneurisma, que também facilita o sangramento do cérebro. Para o tipo isquêmico, quando o vaso entope, aí várias causas que vão machucando os nossos vasos no decorrer da vida e vai levando o vaso a entupir durante toda aí a nossa existência. Por Então, exemplo? diabetes, hipertensão, tabagismo, colesterol descontrolado, comida desbalanceada, enfim, obesidade, sedentarismo, isso tudo acaba entrando aí como os fatores que podem levar o vaso a entupir. Como é que eu sei quando uma pessoa está tendo um AVC? E como é que eu posso ajudar? Legal, isso é uma pergunta bem bacana. Então, assim, a gente tem uma escala que é fácil de ensinar, que se você tiver com uma pessoa e você acha que ela pode estar tendo um AVC, né, um derrame, é uma escala bem simples com 3 pontinhos. Você vai pedir para a pessoa fazer exatamente isso daqui, olha pessoal. Você vai pedir para a pessoa esticar os braços para frente com a palma da mão para cima, sorrir e falar uma frasezinha boba. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então são 3 pontos, se a pessoa sorri direito, se ela ergue os braços direito e se ela fala a frase direito. Então assim, se a pessoa sorri e só a metade do rosto está sorrindo, isso a gente daria 1 ponto. Se você não consegue erguer um braço, ou se você ergue e logo em seguida um dos braços cai, isso seria outro ponto. E se na hora de falar a frase a pessoa não consegue, sai uma coisa difícil, ou sai uma coisa ininteligível, o príncipe, né, o carretel de linha, uma coisa nada a ver, ou a pessoa tenta falar e não consegue, isso é o outro ponto da fala. E aí, identificado... Um desses pontos já é um sinal de alarme que a pessoa pode estar tendo o derrame. Um desses pontos mostra que tem uma chance de 70% daquela pessoa ter um derrame e você imediatamente já tem que encaminhar ela para o hospital. Se ela pontuar os 3, se o braço cair, a fala não estiver legal e o rosto estiver torto, é uma chance de maior que 85% da pessoa estar tendo um derrame. Como que a gente atua? Pegar um carro e levar imediatamente num grande hospital mais perto de casa ou chamar o SAMU. É o que vai contar para sequelas futuras? Exatamente, porque assim, a gente tem um procedimento moderno hoje em dia que até 4h30 do começo do AVC, a gente consegue fazer um remédio na veia para tentar abrir a artéria quando é daquele tipo que entope. Isso muda, assim, radicalmente a chance da pessoa morrer e a chance dela ficar com sequela. Então, até 4h30 você tem que chegar num grande hospital, um hospital de referência na sua região. Quer seja ligando para o SAMU, informando o quadro, quer seja você mesmo pegando o carro e levando a pessoa que está acometida para um hospital. O importante é a velocidade. É um acidente, mas você disse que é possível a prevenção. De que certeza. forma? Então, como eu falei, todos esses fatores que podem levar ao entupimento do vaso ou o vaso explodir, a gente pode tratar no decorrer da vida. Então, se você não fez um check-up com o seu clínico, tem que fazer um bom check-up. Às vezes você tem uma diabetes e não está sabendo, você tem uma pressão alta, uma hipertensão e não está sabendo. Você pode ter o seu colesterol alto agora e não sabe, então por isso não está tratando. E o outro lado também, pessoas que já sabem que têm essas doenças, têm que tratar.
tem que acompanhar com o médico, tem que usar o remédio regularmente. A gente vê muita gente que sabe que tem a doença e acaba relaxando, para de tomar o remédio, deixa de seguir no médico, para de fazer os exames de controle. Isso daí leva ao AVC no futuro, leva a infarto, leva a um monte de outras doenças. E são números alarmantes, né, doutor? Como eu falei no início, a cada 5 minutos um brasileiro morre em decorrência do AVC. De toda a mortalidade no país, em torno de 10% é por AVC. Então, no ano inteiro, se morrer 1.000 pessoas, 100 foi por AVC no Brasil. Mais de 100 mil óbitos por ano. Exatamente. Bem preocupante, assim, é um dado bem alarmante, uma doença que mata muito e não só isso. As pessoas que sobrevivem, a chance de ficar com sequela é maior do que 50%. Ou seja, posso até sobreviver, mas não vou mais conseguir trabalhar, não vou mais ter um lado do meu corpo movimentando, não vou mais ter a sensibilidade de um lado do meu corpo, minha visão pode ficar prejudicada para o resto da vida, minha capacidade de falar, entender, se comunicar, pode ficar prejudicado para o resto da vida. Então, quanto antes a gente identificar, melhor o tratamento, mas melhor ainda, se a gente conseguir prevenir, se a gente tiver sempre cuidado de fazer um bom check-up de saúde, tratar direitinho as doenças que a gente sabe que tem, a chance de ter AVC no futuro diminui drasticamente. Doutor Saulo, muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigado, Adriana.